Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nesse audiobook, nós vamos ler e você vai ouvir o livro Coletânea de Prosperidade, do professor Hélio Couto, coleção Metafísica. Primeira edição grátis, PDF, São Paulo, fevereiro de 2017. Introdução. A questão sobre dinheiro envolve, em primeiro lugar, a sua rejeição. Caso haja alguma crença, a mínima que for, que rejeite o crescer, o evoluir, o ganhar, o prosperar, o ser feliz, mesmo que inconscientemente, haverá uma sabotagem. Sempre que puder haver uma prosperidade, esta cairá por terra por causa das crenças estabelecidas, e isso ocorrerá em qualquer área. Especificamente no assunto dinheiro, a percepção é muito fácil. Assim, primeiramente, deve-se vasculhar em si mesmo algum sentimento de rejeição ao dinheiro. Esta rejeição pode ser filosófica, espiritual, religiosa ou de qualquer tipo. Esse sentimento pode ter provido de algo que tenha ouvido na infância, como as frases: de que dinheiro é sujo, de que tem que trabalhar como um burro para ganhar, que nasceu pobre vai morrer pobre, etc. Ocorre que esse discurso na infância, muitas vezes, acaba por se estender geração após geração, e passar de pai para filho, para neto, para bisneto e assim por diante, mantendo crença inalterada e, consequentemente, os problemas financeiros. Dessa forma, é de extrema importância a percepção do sentimento que se tem em relação a alguém próspero ou sabe de alguém próspero. Pergunte a si mesmo: existe felicidade em você com a prosperidade alheia? Sente inveja ou sente raiva? Ou é indiferente? Tem sentimentos negativos em relação ao dinheiro? Se o sentimento é de indiferença, por exemplo, como pode haver a criação do ganhar e da prosperidade? Cabe aqui também fazer outra ressalva introdutória. A questão entre ter riqueza ou ser próspero é fundamental. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que um percentual dos filhos de milionários perdera muito e passaram a serem ricos apenas. Os netos perderam mais e passaram à classe média. Muitos casos são assim, porque a mente próspera era dos pais. Os filhos já não têm isso e vão gastando a fortuna, e os netos já não têm mais muito o que gastar. Receber uma herança ou ganhar na loteria é a mesma situação. Se a pessoa não tiver uma mente próspera, não haverá mudança. É preciso ter consciência de prosperidade. Quando se tem isso, pode-se perder a fortuna e ganha-se novamente. Por isso, o que todos devem almejar é trabalhar para ter uma consciência de prosperidade. Há muitos milênios atrás, a humanidade era composta de coletores, caçadores. Os humanos andavam pelo planeta caçando, e alguns com rebanhos de cabras. Não existia nada fixo. Mudavam de acordo com a mudança do clima e se adaptavam continuamente. Pode-se dizer que eram prósperos. Tinham tudo de que precisavam para viver. O tempo passou e a humanidade criou estruturas rígidas para viver. Quando fez isso, engessou a evolução e passou a ter problemas para manter a riqueza. Deixou de ser próspera. Vejam a situação da humanidade hoje. Bilhões de pessoas vivem com menos de $2 por dia. E a maioria absoluta tem problemas de dinheiro, dívidas, etc. E tem um paradigma que perpetua a situação. Houve uma mudança de paradigma que criou o problema. Quando não se tem o que proteger, anda-se solto pelo mundo. Pode-se soltar o mundo. Quando a riqueza cresceu para alguns,
Tornou-se caso de vida e morte proteger essa riqueza. E aí começaram as guerras. Já que todos querem a riqueza alheia, estamos nessa situação até hoje. O ser humano que é próspero, que sabe que a riqueza é criada na própria mente, não fica preocupado com a manutenção disso, porque sabe que pode ganhar tudo de novo. Vejam a vida de Napoleão Hill. Mesmo que os sócios roubassem, ele ganhava tudo de novo, porque sabia como funciona a mente humana. Leiam o livro A Lei do Triunfo, no início do século XX. Um século depois, a humanidade ainda não aprendeu o que ele descreve detalhadamente no livro. E a mecânica quântica apenas veio comprovar o que ele já tinha escrito antes dela surgir. O que cria a riqueza, ou o que quer que seja? A mente, a consciência. Tudo o que pensamos é criado. Então basta trabalhar para trazer o que já está criado no astral para a terceira dimensão. Esta dimensão é um espelho da dimensão acima, que é a dimensão real. O que pensamos é criado no astral e depois vem para o mundo material. Leva um tempo, dependendo da pessoa, não sabotar o trabalho. Caso ela duvide, ela cancela o que fez. Cancela o colapso da função de onda e volta tudo atrás. Caso reclame, fale de pobreza, tenha desespero, ansiedade, pense em coisas negativas, etc., anulará o que criou. Para manifestar, é preciso ser constante. Aquele que é próspero, cria e vai cuidar de outra coisa. Sabe que já está criado e aparecerá na hora certa, sem pressa, sem pressão, sem ansiedade, sem desespero, sem dúvida. Por isso, a paciência é fundamental nisso. Sem paciência, ninguém é próspero. Existe um fluxo no universo. Esse fluxo é próspero. Basta entrar em fluxo com o universo que as coisas se resolverão no devido tempo. Quem manda é o universo. Nunca se deve esquecer disso. Vejamos se fica claro. Quando a pessoa tem uma fazenda com milhares de cabeças de gado, ela tem riqueza. É algo concreto. Até resiste. Os bois existem. Não é uma questão de percepção. É algo real. O filme E o Tempo e o Vento mostra isso. Quando se fala de riqueza, no caso do planeta Terra, sempre há uma questão de percepção. Corrijo. Volta é algo real. O filme é E o Vento Levou, mostra isso. Voltando. Quando se fala de riqueza, no caso do planeta Terra, sempre há uma questão de percepção. Quanto vale algo? Como se determina esse valor? Quem paga tal valor por tal coisa? A pessoa paga porque acha que aquilo vale tanto. É pura percepção. Não importa se a pessoa que acha isso ou se são milhões de pessoas. É o que se chama de valor de mercado. Uma coisa só vale tanto se alguém pagar esse valor. Não adianta tentar vender algo por um valor acima da percepção dos demais. Só pagarão o que acham que vale. Pura percepção. E vocês sabem que percepção é algo totalmente subjetivo. Portanto, a riqueza baseada na percepção dos demais está sujeita a desaparecer de um momento para outro. Exemplo. No final do século XX, houve uma queda na Bolsa de Valores. Num dia, desapareceram 500 bilhões de dólares. No início do dia, existia aquele valor. E no final do dia, não existia mais. Para onde foi isso? No universo, tudo se transforma. É uma lei de energia. Como algo desaparece? Desapareceu porque é algo que é pura percepção mental. Não é algo concreto como um boi. É só uma ideia, algo que acham que vale se todos acham que vale. O que é o mercado? É um conjunto de pessoas, a somatória da percepção de todas elas. É por isso que Adam Smith achava que existia uma mão invisível que coordenava o mercado.
Essa mão não existe. A única forma que funciona é a cooperação, como John Nash demonstrou. Voltemos. Os bois só podem desaparecer se forem roubados. Essa possibilidade sempre existe. E é por isso que é preciso ser próspero. Caso roubem os bois, conseguiremos outros. A prosperidade está na mente. Por isso, segurança só existe dentro da nossa mente. Por isso, o Mestre disse, para guardar tesouros no céu, onde não podem roubar. E como tudo o que é criado no astral vem para a terceira dimensão, os tesouros que você guardar no céu virão para a terceira dimensão, mais cedo ou mais tarde. É por isso que quem é próspero pode perder tudo, que ganha tudo de novo. Leia um livro de Jó e versão exatamente isso acontecer. Portanto, isso já é explicado para a humanidade há muito tempo. As pessoas que estavam em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945 perderam tudo o que tinham. Começaram de novo e vejam o que é Hiroshima hoje, porque são prósperos, criam tudo de novo. Quando se é próspero, nem mesmo uma guerra pode destruir a nossa prosperidade. Podemos migrar para outros países e continuaremos prósperos. Podem tomar tudo o que temos e continuaremos prósperos. Conhecimento nunca se perde. Esse é o maior legado que os pais podem deixar para os seus filhos. A melhor educação possível, educação de prosperidade. Capítulo 1. Da estagnação do campo financeiro. Quando existe a problemática envolvendo o campo financeiro, tudo ou mais fica renegado ao segundo plano. Ou seja, impossibilita-se a evolução espiritual, caso haja questões pessoais de sobrevivência a serem resolvidas. Como o primeiro, o segundo e o terceiro degrau de Maslow estão paralisados, não há progresso pessoal. Explica-se. Escala de Maslow tem 5 degraus. Os 5 são: primeiro degrau, fome; segundo degrau, sexo e dinheiro; terceiro degrau, poder; quarto degrau, autoconhecimento; e quinto degrau, espiritualidade. Normalmente, quando a pessoa satisfaz sua necessidade no degrau em que está, é que pulará para o próximo nível. Existem pessoas que dão saltos, mas a maioria segue a sua escala de necessidades. Passamos para um exemplo. Uma pessoa que passa fome somente colocará atenção na parte sexual, relacionamentos e perpetuação da espécie, após resolver a questão da sobrevivência pessoal, como se alimentar. Mais um exemplo real. Os refugiados estão o tempo todo, inclusive nesse exato momento, tentando entrar nos países ricos, por todos os meios possíveis. Até barcos são usados para transportar essas pessoas e abandoná-las perto da costa. Outros são detidos nas praias e devolvidos. Outros cruzam desertos e muitos morrem na tentativa. Essas pessoas estão desesperadas à procura de melhorar de vida. Elas estão situadas no primeiro degrau. Percebe-se claramente que esta é uma situação insustentável. Caso a visão de mundo da humanidade não mude, esse número subirá para milhões. Portanto, retornando ao tema, se está paralisado no segundo degrau, como será possível progredir? Tudo acabará por ficar na dependência da solução da questão financeira que aparenta ser insuportável. Seria necessário percorrer os 5 degraus? Ou podemos ter um salto quântico para o 6º degrau? Capítulo 2, o 6º degrau. Como citado acima, Abraham Maslow, grande psicólogo, definiu 5 degraus das necessidades humanas. Primeiro degrau, fome para a sobrevivência pessoal. Segundo degrau, sexo, sobrevivência da espécie. Terceiro degrau, poder. Quarto degrau, autoconhecimento.
Quinto degrau, espiritualidade. Primeiramente, cabe ressaltar que tudo que é colocado aqui não é fruto de livros. Tudo que é explicado fez parte de uma experiência e foi vivenciada. Tudo foi muito bem pesquisado multidimensionalmente antes de se falar qualquer tema publicamente, em palestras e ou atendimentos. É fruto de enorme pesquisa, de muito tempo. São necessários esses esclarecimentos em virtude da realidade do universo ser muito complexa e ir muito além do paradigma terrestre. Há uma grande polêmica, porque muitas pessoas tendem a achar que só existe vida inteligente no planeta Terra. Planeta este localizado na periferia da galáxia, de uma galáxia comum, igual a bilhões de outras. E se acha que nesse universo todo o único lugar que pode haver vida, que criou e vicejou vida é aqui? Como se muda um paradigma se a maioria da população pensa dessa maneira? E pior ainda, somente acreditam na matéria, no que vem, tocam, cheiram e o que tem sabor. Mas vamos pensar se até mendigo tem celular? Em Angola, por exemplo, cada angolano tem 4 celulares. Porém, só existe o que nós vemos? Não sei como as pessoas utilizam o celular tendo essa crença. E rádio, televisão, GPS, bilhete único do metrô, passe livre no pedágio. Se estivesse acontecendo num hospício, acharíamos a situação perfeitamente normal, não é verdade? 7 bilhões aproximadamente presos na matéria, achando que não existe mais nada. O Brasil é uma exceção, um pouco mais no resto do mundo, o paradigma é totalmente materialista. 205 anos depois, continua o problema do entendimento de que um elétron passa por 2 fendas ao mesmo tempo. São 205 anos de mecânica quântica. Em 1805, foi a primeira vez que o experimento da dupla fenda foi realizado e até hoje não é aceito, embora seja utilizada para fabricar toda essa parnafernália eletrônica, militar, mísseis, bomba atômica. Assim, o que interessa da mecânica quântica pode ser assimilado, e o que não interessa é considerado esquisitice da mecânica quântica. Não existe verdade científica nesse planeta. Tudo é poder. O que não interessa ao poder é colocado como esquisitice dos físicos. De alguns, só alguns, porque a maioria dos físicos não tem problema nenhum em ignorar a mecânica quântica. Algo muito difícil é convencer uma pessoa de um assunto do qual o salário dela dependa. Se o físico entender de mecânica quântica, ele perderá o emprego no laboratório, na universidade. O salário, a casa, o carro, a família, tudo depende de que ele não entenda nada desse assunto. Então, ele não entende, ele se fecha, cria um bloqueio total e não entende nada. Da mesma maneira que o povo não entende. Algumas pessoas, ao assistirem aos DVDs e às palestras que ministro, ou lerem os livros, 10 minutos depois, quando expliquei sobre a experiência da dupla fenda, desligam e desistem de entender o experimento e suas implicações. Qual é a chance de mudança se essas pessoas desligam assim que se fala em dupla fenda, que é a experiência básica da mecânica quântica? Se não entendeu isso, não entenderá nada. Agora, se não entendem nada, vamos pegar o celular e o martelá-lo, destruí-lo e jogar no lixo. Voltamos à Idade Média, sem eletrônica. Assim, seremos coerentes, congruentes com as nossas crenças. Então, imagine falar do 6º degrau, a dificuldade que é, quando se entende e se pensa que a única realidade é essa que estamos vendo aqui. É pior que isso. Há aqueles que ainda desconfiam que exista algo a mais, devido às histórias que escutaram na infância, têm uma visão da realidade a mais fantasiosa possível, uma teologia de 3 anos de idade. O que se explica para uma criança de 3 anos de idade? Um índio na Amazônia, um índio na África, como é que faz? O que se explica para eles? Historinhas. Joseph Campbell, na série de 4 volumes do livro As Máscaras de Deus, apresenta centenas de histórias e crenças
relatadas de todas as civilizações importantes que passaram na Terra, tribos, etc. Por isso, o livro As Máscaras de Deus tem esse nome, porque não existe nenhuma relação com a verdade, com a realidade. Piora quando começa a considerar que a máscara, que a metáfora, é real. Aí o problema é muito complicado, porque você se distanciou totalmente da realidade. E quando saímos da realidade, como que é classificado? Neurótico, psicótico, esquizofrênico, paranoico e assim por diante. É só uma questão de grau de classificação. A pessoa achar que pode ser, por exemplo, Napoleão Bonaparte, esse já está um tanto fora da realidade. Mas ainda, se considerarmos que o universo é uma tartaruga e que estamos em cima da tartaruga, há tribos inteiras que acreditam nisso. Como classifica essa tribo inteira? E as outras histórias? Então, estamos criando uma civilização esquizofrênica, totalmente distante da realidade. Assim, como não haverá problema econômico, social, político, de saúde, dinheiro, relacionamento? Tudo passa a ser problema, considerando que você está totalmente morando nas nuvens, porque para aterrar aqui é preciso trabalhar com a realidade. E o que a realidade diz? Onde encontrará a realidade? Nos livros de história, parábola, metáfora, historinha para criança? Onde você encontrará? Qual a ciência que estuda como é a realidade? A física. Então, é preciso se apegar na física. Mas em qual física? Porque tem a física dos que não podem perder o emprego. Aí já existe uma distorção. É preciso ser na física daqueles que já soltaram os empregos. Aqueles 5, 6 físicos que aparecem no filme Quem Somos Nós? No filme, William Tyler comenta: pedi demissão de todos os meus empregos, com exceção de um, para poder falar, para poder fazer ciência real, honesta. O que o experimento mostra é a realidade. Queira ou não queira, goste ou não goste. Há inúmeras crenças que não conferem com isso. Joga-se fora todas as crenças que não são compatíveis com a realidade. Ou então, esquece ciência e, nesse caso, também joga no lixo o celular. Como é essa realidade? Vou fazer uma pequena explicação, apesar de já ter comentado várias vezes. Tudo isso aqui é um tecido do espaço-tempo. Esse tecido tem um tamanho 10 elevado na menos 33. É o menor espaço possível. Chama-se espaço de Planck, que é o nome do físico. Nesse nível, já ínfimo da realidade, tem nozinhos, dodecaedro, 12 lados. Esses nozinhos é que formam essa realidade chamada tecido espaço-tempo, do qual todos nós somos feitos. Tudo que existe no universo inteiro é feito com esse tecido espaço-tempo, dodecaedro. Como tudo é onda, tudo é partícula, tudo vibra, o dodecaedro é partícula e é onda, e ele também vibra. Ele vibra numa determinada frequência, de acordo com as 12 faces que possui. Simples, resolvido, evidente, lógico. Outras dimensões ou outro tecido do espaço-tempo, o que faz? Troca-se a frequência? Troca-se uma face do dodecaedro e temos outro espaço-tempo paralelo? Igual CBN, Antena 1, Bandeirantes, Transamérica e assim por diante? Da mesma maneira que há uma rádio ao lado da outra, todas as rádios estão no mesmo lugar do espaço. Uma onda, todas as ondas estão no mesmo lugar do espaço. Nunca se viu ninguém pegar um rádio, aquele aparelho que você escuta música, e para trocar de estação, transportar o rádio fisicamente. Não existe isso. Pois é, mas é o que deveria estar acontecendo se as crenças fossem congruentes. Porque ou acredita em onda, ou não se acredita em onda. O que muda para encontrar uma estação? É só a frequência que está sendo emitida. Entra em fase com a frequência que está vindo, lá do transmissor da rádio, qualquer delas.
muda sua frequência. Ao girar o dial ou tateando no digital, aparecem vários números e você troca de estação. Mas surgiu outro problema. E quando estou na estrada a 120 km por hora e troquei de estação de rádio, como é que a rádio está me acompanhando a 120 km por hora na estrada? Parece até ridículo fazer essas considerações, mas é assim que a maioria das pessoas pensam. Como é que o rádio continua pegando em sintonia com determinada estação, com o carro a 120 km por hora e ainda falando no celular? Como? Onde que está o cabo disso, o fiozinho? Então todo mundo acha perfeitamente evidente que existe uma tal onda que está em todos os lugares. É óbvio, porque senão como faríamos? Ou a onda está correndo atrás do carro, há uma única onda e ela está lá correndo atrás do carro e de você? Sobe, desce no elevador também? Portanto, as ondas estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Como o tecido do espaço-tempo é a mesma coisa. Ele é uma onda. Ao trocar a dimensão, trocou a frequência. Você está em outro universo ou em outra dimensão. Qual seria o problema de na próxima dimensão, uma oitava acima, tenha pessoas igualzinho a nós? Cachorro, vaca, cavalo, árvore, passarinho. Por que não pode ter isso? Por que só pode ter vida nessa dimensão? E tem outra questão. Quando você biologicamente para de funcionar, tudo acaba? Não. Por quê? Lembram? A energia nunca acaba, ela se transforma. Interessante. Na física se aceita isso sem problemas nenhum. Agora, o que faz com a energia do cérebro? Desaparece? O que faz com a onda do cérebro de uma pessoa? Por que uma pessoa é uma partícula e é inteiro onda também? Lembram? Tudo é partícula e tudo é onda ao mesmo tempo. Não é só o elétron. Todos nós somos formados de átomos, prótons, nêutrons, elétrons. Portanto, todo mundo é onda e todo mundo é partícula. Só depende do que lado nós queremos trabalhar a realidade. Está certo? A energia não pode desaparecer. Lei da física. E a sua energia? Por acaso você é feito de alguma substância diferente dos 118 elementos químicos já descobertos nesse planeta? Há 118 elementos. Por acaso, células biológicas humanas são feitas de material diferente disso? Ou são de unidades de carbono? Portanto, do mesmo modo que a energia de qualquer coisa não desaparece, só se transforma, a energia da pessoa também permanece e só se transforma. Para ter acesso a uma dimensão superior ou inferior, o que se precisaria fazer? Simplesmente pegar um pedacinho dessa realidade aqui, desse nosso tecido, e trocar a frequência de um buraquinho qualquer. Estabelecer assim um raio de 2 ou 3 metros, pode ser aquela parede, aponta para a parede da sala, constrói-se uma máquina, ela emite uma onda, e a onda ao bater na parede, tem-se uma interferência construtiva. A parede absorve a onda. Assim que a parede absorveu a onda, ela entra em fase com a onda emitida. Gira-se um dial e muda-se a frequência desse pedacinho da parede. O que aconteceu? Abrimos um portal. O nome? Não importa. Qualquer nome serve. Abrimos um portal para outra dimensão da realidade. Pode-se abrir portal para qualquer dimensão da realidade. Cada uma é uma frequência específica. Cada uma tem o tecido espaço-tempo diferente, específico. Portanto, tudo está no mesmo lugar. Aqui, nessa sala, é só mudar a frequência de um pedaço aqui? Demonstra o entorno, o ar que envolve o ambiente? Não precisa ser na parede, pode ser aqui, no ar também. Abre, vai, volta, pode viajar o quanto quiser. Tudo isso daria para fazer com instrumentos, ferramentas, aparelhos. É muito mais fácil fazer sem aparelhos. Não é necessário nada disso. O que é necessário para abrir um portal e você passar pelo portal? O que é necessário? Só uma frequência. Se estiver na frequência da dimensão X, já está aberto o portal para você.
Você passa e vai para o outro lado. Mas como muda a frequência? Como você muda a sua frequência? Mudando seus pensamentos e sentimentos. Mudou o pensamento, mudou o sentimento, mudou a sua frequência em hertz. Abriu uma porta, você vai, volta, você vai viajar. Porque não é feito isso? Porque até hoje não fizeram isso? Há várias histórias sobre o experimento Filadélfia, em 1943, quando se fez um navio desaparecer do porto e reaparecer em outro porto, com as pessoas parcialmente fundidas no casco, nas paredes do navio. As pessoas estavam fundidas, metade da pessoa está fundida na parte do navio, metade está fundida pela cintura no casco, no chão do navio. Uns com braços fundidos e assim por diante. A Marinha Americana já gastou cerca de 2,6 milhões só de folhas A4 em formulários desmentindo o fato. Embora tenham fotos e tudo mais. É difícil esconder algo assim, pois o que aconteceu com as pessoas? Morreram em combate, certo? Manda uma carta para a família e diz: seu parente desapareceu em combate. Assim não tem corpo, simples. Quando se gasta 2,6 milhões de papel para desmentir algo, é muita fumaça, não é mesmo? Ainda mais porque há cientistas que participaram e alguns deles ainda existem. O navio desapareceu. A pior coisa que existe é o aprendiz de feiticeiro, porque ele acha que é. E foi o que aconteceu com eles. Eles achavam que com a física que existia em 1943 já era o suficiente para poder empreender um projeto desses. Quando os físicos começaram a estudar esse assunto, em 1940, 1942, o que eles perceberam? Que eles precisavam estudar metafísica para fazer o projeto do navio desaparecer, e um ou dois deles começaram a estudar metafísica. Metafísica é um nome, mas logo os cientistas tiveram que estudar o que se chama ocultismo. Por que o nome ocultismo? Porque está oculto? Oculto de quem? Oculto nas escolas, nas universidades, porque aqui na estação de Santo André tem ocultista trabalhando de porta aberta, prestando serviço o tempo todo. E nos postes das cidades tem vários ocultistas trabalhando também. Só que não usam esse nome, mas está lá, amarração, fazemos qualquer negócio, 100% garantido. O que é isso? Ocultismo. É um físico que não foi na universidade. É empírico, aprendeu de mãe para filho, mãe para filha, por experiência, por tentativa e erro. Da mesma maneira também que nós usamos celulares, por tentativa e erro, certo? Porque quantas pessoas realmente entendem como funciona um celular? O que há uma onda? Quantos se formaram em física para usar um celular? Ninguém. É a mesma coisa. Quando rimos do feiticeiro, nós estamos na mesma situação, também por tentativa e erro. Qual a certeza que você tinha quando comprou a caixinha, o celular, pela primeira vez e apertou o botãozinho e falou com alguém do outro lado? Qual a certeza que tinha? Ah, porque alguém falou, o sujeito da loja, a televisão, um anúncio. E ninguém desconfiou que quando fez isso, fez um colapso da função de onda? Lembram? O observador, ele altera como o elétron se comporta. Se ele vai, volta. Se ele se comporta como partícula ou como onda, se ele volta e passa de novo porque você mudou a abertura da partícula para a onda ou vice-versa, então ele precisou voltar no tempo, passar de novo. Assim, nós colapsamos a nossa realidade. Nós criamos a nossa realidade, porque colapsamos a função de onda de Schrödinger com os nossos pensamentos. O observador afeta tudo o que acontece na mecânica quântica. Quando você compra a caixinha, o celular, e acha que ele vai funcionar, ele funciona. Nossa, que coisa impressionante, não é mesmo? O celular funcionou, você já criou a realidade dele funcionar. Agora, experimenta fazer o inverso. Vão à loja 100% convencidos de que o celular não vai funcionar. Eu vou comprar um celular e ele não vai funcionar.
mas precisa de 100% de certeza mental e emocional, convencido que o celular não funciona. E veja o que vai acontecer. Veja se ele vai funcionar. Isso é mecânica quântica. Todo mundo faz isso, o tempo todo, quando espera algo, deseja algo, e aquilo acontece de bom e de mal. Mas essa coisa do mal, a pessoa coloca uma barreira e fala: eu não fiz isso, foi inconsciente. Inconsciente, consciente, subconsciente são formas de falar. Na verdade, só existe um ser. É só metodologia da explicação. Não tem departamentos no seu ser. O único departamento que tem são os 7 corpos, que são independentes e interconectados. Isso é repressão. O que não quer enxergar, coloca-se debaixo do tapete, né? E tudo bem, fica lá. Agora, o seu cérebro tem que cuidar de 6 trilhões de informações que chegam ao mesmo tempo em você. Não é possível. Você não pensa em outra coisa. Precisa ter um subconsciente que cuida de tudo, isso enquanto você pensar. Toda respiração, sistema nervoso autônomo, é cuidado automaticamente por um subsistema. Mas nada disso está sozinho, separado. Está tudo junto. Assim, quando pensamos em algo negativo e aquilo acontece, por inveja, por várias questões, nós criamos aquela realidade. Evidentemente, é uma pílula difícil de engolir. Como que eu vou aceitar que eu crio a minha realidade? Que crio todas as doenças? Eu não poderei mais ser vítima. Fica difícil. Mudar o paradigma para que a pessoa aceite mecânica quântica. Isso implica em entender tudo que foi explicado até agora. Você cria a sua própria realidade. Isso não é filosofia. Isso é o colapso da função de onda do Schrödinger, o físico. Maslow estudou profundamente o ser humano que tem sucesso, que é feliz. Ele desenvolveu os 5 degraus para facilitar o entendimento, principalmente para o pessoal que trabalha com propaganda e publicidade. Fica muito mais fácil vender se você entender os 5 degraus. Não adianta tentar vender nada para quem está no primeiro degrau. É lógico. Não tem um prato de comida, mal ganha um dólar por dia. O que será vendido para ele? Colocará propaganda na televisão para quem está no primeiro degrau? Vocês nunca viram isso. Um computador ao lado de um prato de feijão, de arroz, batata, bife, Blu-ray, carros, Ferrari e um prato de comida para motivar. Então, o primeiro degrau não tem atenção nenhuma. Inexiste. Há aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Segundo degrau, os que já possuem um prato de comida imediatamente passam a pensar no segundo degrau, a afetividade, a espécie. Se resolverem isso, passam para o terceiro degrau, que é o poder. Se resolverem, passam para o degrau do autoconhecimento. E se resolverem, passam para a espiritualidade. Por incrível que pareça, cerca de 5,7 bilhões de pessoas estão parados no segundo degrau. Ou não? Quantas pessoas estão no terceiro degrau? No terceiro degrau, só tem os mega empresários, os bancos, vereadores, deputados, prefeitos, governadores, senadores, presidentes no mundo inteiro. Cerca de 200 países. Quantos terão no terceiro degrau? Aproximadamente 1.000 ou 2.000 pessoas. Dependendo do número de habitantes do país. Multiplicando por 200 países, estima-se 1 bilhão de pessoas. Quando houver muitas pessoas no terceiro degrau, que é o autoconhecimento, que é o poder, é porque mudou toda a organização social nesse planeta. E a disputa será bem interessante, não é verdade? Se todos nós participássemos ativamente do poder, da política, seja ela em que instituição fosse, tudo mudaria, porque a competição seria grande, muito grande. Imagine se esse número dobrasse, 2 milhões, 5 milhões de pessoas disputando o poder. Mudaria rápido. Como faz? Teria que encontrar outra forma de encontrar um equilíbrio sociológico. Mas como não passa para o terceiro degrau, como é que vai passar para o quarto degrau, o autoconhecimento? Quantas pessoas há no quarto degrau? No quarto e no quinto degrau, tem alguns milhares de pessoas.
Dr. Fritjof Capra lança o livro O Tal da Física. O livro vende 500 mil exemplares no planeta, para uma população de 7 bilhões de pessoas. Um livro fundamental de mecânica quântica. Então, quantas pessoas estão no autoconhecimento? Quantos mexicanos foram assistir o filme Quem Somos Nós? Aproximadamente 200 mil mexicanos. E aqui no Brasil? Também não é mais do que isso. Assim, chutando alto, cerca de 5 milhões de pessoas estão no degrau do autoconhecimento. E no 5º degrau da espiritualidade? Espiritualidade mesmo, de verdade, congruente, certo? Não é ir ao templo para segurar a coluna ou as paredes para não desabar. Já viram isso? Pessoas que vão ao templo e ficam encostadas segurando as paredes, cada um num canto, pensam que há problema estrutural no templo. Então, são necessárias muitas pessoas para segurar as paredes, as colunas e tudo mais. Se excluir os degraus anteriores e avaliar o que estão na real espiritualidade, vão sobrar quantos? Mais alguns 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões também? Onde está o pessoal que não está no 3º, nem no 4º e nem no 5º degrau? Se subtrairmos 1 milhão de pessoas do 1º degrau, teremos aproximadamente 5 milhões e 600 mil pessoas no 2º degrau. No 4º e 5º degrau, tem alguns milhares de pessoas. Agora, vejamos dados de ciência, pesquisas sobre como funciona o 2º degrau biológico. Vocês acham que o Criador, o Todo, Deus, o vácuo quântico, campo de torção, qualquer nome que queira, eu vou supor que desconfiem que isso exista, mas mesmo que não acredite, temos os fatos científicos. Pegou-se um macaco e introduziram eletrodos no cérebro dele. Achou-se maneira de se fazer isso, introduzir até o mais profundo nível do cérebro do macaco, sem danificar o cérebro. Foi realizado depois de extensa pesquisa e após muita tentativa e erro, conseguiu-se colocar centenas, 600 sensores eletrodos dentro do cérebro de um macaquinho, com o objetivo de medir todas as funções e mapear tudo o que acontece no cérebro do macaco. Assim que isso foi feito, a notícia vazou e os órgãos de informação e outros ficaram muito interessados nisso. Evidente, não é mesmo? Comportamento, marketing, propaganda, guerra psicológica, lavagem cerebral, convencer a opinião pública de alguma coisa. Isso interessa bastante. Muitas pessoas ficaram interessadas em saber como isso estava sendo realizado. Bom, os cientistas continuaram fazendo e publicaram tudo. Colocou como condição que esse trabalho não ficasse oculto. Então, o trabalho tornou-se público, por isso que sabemos. Foi constatado o seguinte do 2º degrau. Existem, no cérebro do macaco, 3 sistemas separados: ereção, ejaculação e orgasmo. São 3 sistemas separados no cérebro de qualquer macaco. 3 sistemas separados. Assim que ele conseguiu mapear isso, identificou exatamente qual eletrodo disparar para que houvesse aquela resposta correspondente no cérebro do macaquinho. O que foi feito? Os pesquisadores testaram todas as possibilidades. Lembram? Infinitas possibilidades. Pois é, o cientista é curioso. O que foi feito? Foi feita uma caixinha com um botãozinho que o macaco podia disparar à vontade. A cada 3 minutos, ele poderia disparar o que ele queria. Foi programado só ser acionado a cada 3 minutos, senão o macaquinho iria acessar a cada segundo. A cada segundo, eles programaram: vamos ver o que acontece a cada 3 minutos. E deram o controle remoto na mão do macaquinho. E o macaquinho começou a apertar o botão do orgasmo a cada 3 minutos e foi apertando.
Sabe quanto tempo o macaquinho apertou o botão do orgasmo até que os cientistas interromperam a experiência? Eles interromperam a experiência, ok. São sistemas independentes. É possível controlar cada função, uma separada da outra. Podemos manipular os níveis separadamente ou juntar 2 níveis, variar as combinações. Pode-se fazer o que quiser. Vamos falar que isso foi feito pela evolução, mutação, tentativa e erro ou algo assim. Não é possível, certo? Eu vou dar um número. Durante 16 horas, o macaquinho apertou o botão a cada 3 minutos, sem parar, até que os cientistas interromperam a experiência. Fizeram outro experimento. Os cientistas falaram: bom, vamos fazer o inverso. Vamos colocar dor no macaco. É um computador, o qual ele estava sendo estimulado e sentir dor, e se apertasse o botãozinho, parava de sentir dor. Então, a cada 3 minutos, ele tem a chance de parar de sentir dor, apertando o botão. O macaquinho sentia dor e tinha que esperar 3 minutos para desligar. Doía, esperava 3 minutos. Quanto tempo o macaquinho aguentou ficar no experimento? Ele levou 16 horas desligando a dor. Ele cansou, parou de desligar e morreu. Desistiu da vida e morreu. Ele não conseguia, não tinha mais força a fim de parar o impulso da dor que ele estava sentindo. Porque aquilo era um computadorzinho, certo? Lembram? Ele estava sendo estimulado a ter dor. E se ele apertasse o botãozinho, ele parava de sentir dor. No primeiro experimento, não precisava de nada que estimulasse. Deixaram em aberto. Só falaram para o macaquinho: olha, se você apertar aqui, sente isso. E foi suficiente para ele sair apertando. No segundo experimento, foi programado para ele sentir dor. E ele poderia cessar a dor ao apertar o botão. Depois de 16 horas, ele cansou, se entregou e morreu. Para os macacos, que eles queriam que continuassem vivos, porque já haviam identificado um tempo de 16 horas que o macaco desistia de viver, fizeram o seguinte: deixaram por 16 horas que outro macaco sentisse dor, e ao apertar o botão, cessava a dor. E após esse tempo, inverteram. Trocaram o aparelho, colocaram o botão do orgasmo. Imediatamente, o macaquinho, apesar de estar em 16 horas sofrendo de dor, ele imediatamente pegou o controle remoto e começou, a cada 3 minutos, a apertar o botão do orgasmo. Adivinha o que aconteceu? Recuperou-se totalmente, sem sequelas, sem danos, perfeito, da mesma forma de quando iniciou o teste. Portanto, toda a dor que ele tinha sentido, a tortura nele, 16 horas seguidas, foi revertida a zero, assim que o macaco teve acesso ao prazer. Essa experiência foi com macaquinhos, que possuem neocórtex, diminuto, primitivo. O nosso neocórtex humano é enorme. O que o cientista fez? Preciso de um neocórtex maior para ver as outras possibilidades desse sistema, para saber se o sistema é semelhante e etc. Muito bem. Fizeram um teste com golfinhos. Buscaram vários na Flórida para estudar. Descobriram que os golfinhos têm um cérebro grande, que funciona totalmente igual nesse aspecto ao do macaco. O golfinho também liga e desliga, igualzinho. Bom, isso também não teria surpresa nenhuma, porque se verificar os estudos sobre golfinhos, por exemplo, no Animal Planet, os golfinhos fazem isso seguidamente, lá no meio do mar, macho e fêmea. Então, não precisa de botãozinho para apertar, porque o golfinho já sabe o que fazer. Mas eles descobriram o seguinte: o neocórtex do golfinho permite que ele emita som. Ele tem uma linguagem, uma conversa simbólica. Eles descobriram que não precisa da caixinha para ligar nenhum dos 3 sistemas. Basta usar a linguagem, sabe? Neurolinguística? Você ativa qualquer um desses 3 subsistemas, só falando ou pensando, não importa. Falar, emitir um som e pensar na palavra em termos cerebrais é a mesma coisa. Não importa, é irrelevante. Um golfinho consegue pensar
e ativar. Imagina com o nosso neocórtex o que é possível fazer. Sabe quando isso foi descoberto? Foi descoberto por volta de 1943. O problema permanece. Temos um subsistema que pode funcionar, no mínimo, por 16 horas consecutivas. Porque se o macaquinho faz, um humano faz melhor. Porque tem um neocórtex maior e revertem todos os dramas, todos os traumas, a tortura que sofreu. Revertem assim que começa a utilizar um ou os 3 sistemas. E o que acontece no planeta? Não acontece nada. Onde que isso é divulgado? Em lugar nenhum, não é mesmo? E quando William Hecht falou isso, falou que havia solução, mas não especificamente dessa experiência. Talvez ele não soubesse disso. O que aconteceu com ele? Colocaram Hecht na penitenciária e 1 ano e meio depois sofreu um ataque cardíaco e morreu em 1957. Ele falou, tem solução. Foi preso e morto. Continua o 2º degrau do mesmo jeito. Portanto, é muitíssimo complicado. Imagina que há 3 sistemas separados e não dependem entre si do sistema 1, 2 ou 3. São todos independentes. Você liga e desliga com um pensamento. Vejam, para que esse planeta possa transcender é muito difícil. Vai precisar o quê? Que tamanho de revolução precisa ter? Porque o 3º degrau criou inúmeros tabus e preconceitos para que ninguém descubra como funciona o 2º degrau. Porque assim que o cientista descobriu isso, todo mundo foi conversar com ele para saber como poderia ser utilizado para fazer uma lavagem cerebral e uma doutrinação nas pessoas. Reforço positivo e reforço negativo. Você aperta o botão, sente dor e fala algo para ele. Aperta o botão, sente dor e fala. Dor, fala, dor, fala, dor, fala e assim sucessivamente. A melhor lavagem cerebral que existe é essa, a da dor. Ele passa a acreditar em qualquer coisa se usar essa metodologia. A outra forma de estímulo também funciona. Imagine, liga, liga, liga e é só falar, falar, falar. Lembra? Neurolinguística, ancoragem. Depois de muitos anos, 30, 40 anos depois, criou-se a neurolinguística, que é usar simplesmente tudo isso que o cientista já havia descoberto em 1943. Ao falar, você cria uma realidade e coloca as crenças e tira as crenças. Então, se colocar medo, cria-se uma lavagem cerebral perfeita. É aquela velha história. Isso aqui é punição, isso aqui, prêmio. Pavlov. Se comportar direitinho, prêmio. Senão o cachorro fica salivando. Até chegar o momento que o cachorrinho não precisa nem mais de carne para salivar. É só tocar o sininho. Toca o sininho que ele saliva. Pronto. Agora, pega uma criança de 2, 3 anos de idade e faz isso. Medo, castigo, prêmio. Alterna entre castigo e prêmio, prêmio e castigo. Em determinado momento que ela associa isso com um determinado conceito qualquer, vira um adulto normal que para o resto da vida precisará de terapia para tentar retirar esses imprints colocados na infância. E por isso que apesar de ter 3 subsistemas desse, tudo separado, praticamente ninguém sai do 2º degrau. É devido aos imprints colocados na pessoa na infância. O macaquinho só apertava a maquininha, porque ele não escutou nenhuma história da mãe e do pai dele, do tio, da avó, do vô. Senão ele também não iria apertar. Ele não foi condicionado. Assim que deram a possibilidade para ele, o mesmo passou a apertar. Mas bastou condicionar, o que acontece? Não faz mais. Com a mente, você liga. Com a palavra, você liga. Está disponível para todo mundo, desde o nascimento. Agora, se quer melhorar a aplicação, a utilização de qualquer um dos sistemas pode ser feito. Tudo isso é frequência, lembram? A palavra que irá falar para ativar a função X é uma frequência, em hertz. Tudo isso é possível de ser ativado nas pessoas, implementado, etc. Toda essa explanação é para ver se há uma chance de sair do 2º degrau.
Qual é a proposta de hoje? A proposta é que você solte do degrau que estiver, não importa qual seja, diretamente para o sexto degrau, que é a fusão com o divino. Não importa o nome, é a mesma pessoa, diretamente fundir-se, fusão. Os seus átomos, o seu nível quântico, o seu nível bóson de Higgs, um nível só, um pouco acima do vácuo quântico. Se colocarmos um microscópio eletrônico na cabeça de uma pessoa e mergulhar, veremos tudo isso. O vácuo quântico está dentro da pessoa. O vácuo quântico está na cadeira também, no ar, aqui. Esse nível de organização que temos é subquântico também, certo? É possível que uma pessoa, se ela quiser se fundir a onda desta pessoa com a onda do divino. Quando funde, o que acontece? A fusão transforma, transmuta, torna-se outra coisa, uma terceira coisa. A pessoa não perde a sua individualidade, mas ele, indivíduo, e o divino agora são um, não são dois. Não foi somado um mais um, eles viraram uma coisa só. Continua com a consciência que a pessoa tem, mas tem também a consciência do divino. Veja, é a consciência do divino, não é o subconsciente do divino, não é o inconsciente do divino, é a consciência do divino. Ele e o divino agora são um. Qual é o problema técnico disso? Não é uma onda, não é outra onda. Tudo não é onda? Não se soma o pico de uma onda com o pico de outra onda? O que gera uma interferência construtiva? Lembra? No Chile, Pantanal, desmoronamento da mina de São José, no Chile, em agosto de 2010. 3.500 metros de altura. 4 telescópios, cada um com 10 metros. Pura mecânica quântica. Focaliza um espelho de 10 metros. Pega uma onda desse tamanho e coleta dos outros 3 espelhos. Faz uma interferometria. Juntou-se todas as ondas. O que resultou? Na aritmética normal. Resultaria em quê? Um espelho de 40 metros, a somatória dos 4. Porém, o resultado foi 200 metros, como se tivesse um telescópio com um espelho de 200 metros. Isso é mecânica quântica. As ondas se somaram, entenderam? A soma de 10, mais 10, mais 10, mais 10, não resulta em 40, e sim em 200. Portanto, já está provado que as ondas podem ser somadas, elas se interpenetram e tornam-se uma e outra. Está provado. Alguma diferença com a onda que vem de uma galáxia há 13 milhões de anos com a onda de qualquer pessoa, ou a onda da cadeira, ou a onda do seu celular? É tudo a mesma coisa. A galáxia é feita de átomos, força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnetismo e gravidade. Cada pessoa é igualzinha. As 4 forças estão dentro de cada um de nós. Ele, espectador, tem as 4 forças dentro dele. Ele também pulsa em hertz. A galáxia pulsa em hertz. Cada pessoa também pulsa em hertz. Portanto, onda é onda. Não existe diferença de onda. Assim, é possível fundir a onda de uma determinada pessoa com a onda da galáxia, se quiser. Ainda ninguém me pediu isso. O emocional, o mental, a consciência, independente de tempo, passado, presente, futuro, dimensão, tudo é uma onda só. Uma única onda. E só a expressão individualizada da onda. Mas só existe uma única onda em todos os universos. Uma única onda. Então,
É possível pegar uma onda menor e fundir a uma onda grande ou não. Quando vamos à praia, ficamos lá. O mar vem e vai. Quantas ondas vocês ficam observando na praia ao chegar? Infinitas. O que acontece? Já viram uma onda chegar? Vem lá uma ondinha de meio metro, ela chega à praia e sai andando e vai embora? Já viram isso? Não, certo? Depois que ela vem, o que ela faz? Ela volta para o mar. E quando ela volta para o mar, como você a separa do mar? Como faz para pegar a água do oceano e diz, aqui é a onda X da praia grande do dia tal, da hora tal. Dá para fazer isso? Não dá. Porque quando ela volta, ela é oceano de novo. Ela é o oceano. Vem outra onda e assim sucessivamente. Portanto, acredito que não há dificuldade de entender que é possível pegar a ondinha de uma pessoa, o espectador, e fundir-se com a onda grande. Isso só não acontece no momento porque ele, o espectador, não quer. Ele ainda não manifestou esse desejo. A onda grande está esperando e espera. Espera, não é mesmo? Lembra? Não tem tempo. Não tem passado, presente, futuro. É um eterno agora. Não acaba nunca. A onda grande não tem pressa alguma. Deixa a onda de uma pessoa se divertir à vontade. Até que daqui a não sei precisar quantos anos, não vou nem falar em milênios, ele resolva e entenda. Bom, tá na hora. Ele entenda que não vai perder nada, que não acontecerá nenhuma tragédia com ele, não vai sumir, não vai desaparecer. Se ele fundir a consciência dele com a consciência da onda grande. Aliás, por que não fazem isso em massa no planeta todo? Por que isso não acontece? Eu desconfio que as pessoas tenham medo de que, ao fundir-se com o divino, eu não posso mais comer feijoada, não posso comer macarronada, não posso comer pudim, não posso comer nada. Eu tenho que virar seta, tenho que passar fome. Imagina que 1 bilhão de pessoas do primeiro degrau, que já está passando fome, como poderíamos motivá-lo e dizer, amigos, vamos fundir, evolução, se isso é passado como algo terrível? Assim que você ficar espiritualizado, perderá toda a possibilidade da matéria, e a começar com a comida. Essas pessoas estão passando fome, com um trauma que vai durar muito tempo. Porque se convidarem algum deles para um churrasco na sua casa, se prepara, porque assim que virem comida, imagina o que eles vão fazer. Já fizeram alguma experiência dessas? Vocês já foram a algum churrasco político? Assim que solta a carne, você já ficou de frente onde a carne está servida? Você foi bem incauto pensando que estivesse num local civilizado, planeta Terra, e não foi esmagado por muito pouco, porque assim que soltaram a carne e correu a notícia, não só foi esmagado ali e cortado pela metade por pouco. Churrasco é cultura. Esquece o primeiro degrau porque não é possível convencê-los. Vamos nos fundir e esquece a comida. Por isso que não acontece nada com esse povo. Eles continuam assim, porque existe uma promessa de que assim que passarem para outra dimensão, não se pode falar em outra dimensão, tem que se falar para eles o paraíso. No paraíso, primeiro não se trabalha, não se faz coisa nenhuma, que é o grande objetivo dos terrestres, né? Descansar em paz finalmente. No paraíso, não tem problema de comida, porque se é o paraíso, não há escassez de recursos, supõe-se. Há várias piadinhas sobre essa situação e devemos ficar desconfiados se tem muita piada em nada. Olha para baixo, tem uma festa lá embaixo, planeta Terra. Você fala, onde é que eu fui me meter? Contaram umas historinhas erradas para mim, então esquece esse 1 bilhão porque tá difícil. No segundo degrau, tem 5,7 bilhões com a mesma situação. Demos risada do churrasco, mas essa é a mesma situação. Por quê? Se você se espiritualizar, esquece, não pode fazer mais nada. Como sair do segundo degrau? É lógico que quando surge uma pesquisa de um cientista muito curioso e muito inteligente, capaz de dissecar o cérebro vivo de um macaco e colocar 600 eletrodos no bichinho, e o bichinho funcionar perfeitamente,
ele descobre que tem 3 subsistemas independentes e que pode ligar só pela palavra. Falar, pensar. A notícia não aparece em algum lugar, né? Não aparece em lugar nenhum, não é verdade? Uma notícia dessas deveria ter aparecido na mídia no mundo inteiro. Pois o que tem em Hollywood? Novela, outdoor, revistas, propagandas e marketing? Tudo só funciona no segundo degrau. Só se usa a sexualidade para vender, para tudo. Mas lembram? Estimula e reprime, estimula e reprime. Porque se estimular e resolver, sobe para o 3º degrau. Isso não pode sair do segundo, tem que se manter lá. Precisa reprimir e só colocar o conceito. Olha, castigo, hein? Castigo, pronto, isso é muito ruim, isso é muito sujo, isso é pecado, etc. Isso, doutrinado sem parar, milênios, garante que nunca mais se saia do segundo degrau. Percebe que há algo errado em toda essa sociologia? Que para existir esses 3 sistemas separados, precisa ter uma função para isso? Que assim que o macaco que estava sendo torturado aprendeu a usar positivamente, ele curou-se? Resolveu todos os problemas dele? Cai essa ficha ou não? Pois é. Então, quando se fala romanticamente, o amor é tudo, o amor resolve tudo e etc., isso fica só no Platão, só no mundo das ideias. As ideias primordiais de Platão, tudo filósofo. Enquanto não mudar os conceitos, não haverá solução. 3º degrau, poder. Você terá que abdicar do poder também, se fundisse com o divino? E justamente o contrário, ou o que nós pensamos do Criador? Ele não é onipotente, onipresente, onisciente? Não é? Ele não está em todos os lugares, todo-poderoso e sabe de tudo? Como pode ser isso? Como ele pode estar em todos os lugares, pode saber de tudo e fazer qualquer coisa? Ele só pode ter essa capacidade sendo uma onda. A onda está em todos os lugares. Uma única onda que está em todos os lugares. Portanto, ele está em todos os lugares. Se tudo é uma onda só, ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele é onisciente. E se ele é uma única onda, o que ele não pode fazer se toda a realidade emerge dele, desta única onda chamada vácuo quântico? Esta realidade física não existe por si só. É uma emanação. Há o vácuo quântico. De lá emerge uma onda com frequência menor que deram o nome de bóson de Higgs ou supercorda, não importa. Que seja reduzido, mas a sua frequência virando um quark, vibra menos. Juntos quarks vira um próton, que vibra menos. E uma redução, um átomo, que vibra menos, que é molécula, que é fígado e é cérebro. Seu cérebro está aqui a 15, 20 e 1 ciclos por segundo. Perceberam? É reduzir, é transformador. Cada nível de organização da realidade é somente um transformador que vai reduzindo, reduz, até que a gente pode conversar. Porque ficaria difícil trocar uma ideia com alguém se os átomos da outra pessoa estão vibrando em 15 trilhões de vezes por segundo. Como é que faz? É muito rápido. Para que possamos filosofar lentamente, precisa reduzir para ele ficar lento e assim ser possível conversar. Isso não quer dizer que um elétron não converse com o outro e um átomo converse com o outro. Ou acham que o elétron não tem consciência? Como é que ele passa pelas 2 fendas e você resolve fechar um e no sensor aparece partícula? Se ele passou pelas 2, tem que aparecer onda. É inevitável, é uma interferência construtiva. Assim que ele passou, você fecha. Deixa somente uma fenda. O que vai aparecer? Partícula, porque fechou uma fenda. Mas já havia passado. Como é que faz? Como é que ele sabe que pensou isso? Não é uma boa pergunta? Como ele sabe que você decidiu fechar a porta? Mas ele já havia passado. Ele não pode aparecer como onda, porque você não quer onda, quer partícula. Ele volta, passa novamente
e mostra a partícula. Inúmeras vezes feito experimento em laboratórios, sempre com o mesmo resultado. Isso é mecânica quântica. Se o Criador, o Divino, cria assim, num estalar de dedos, se você se fundir com Ele, o que acontece com você?